Você se planeja, você se organiza, você coloca ali os seus objetivos, as suas metas, o que você quer para o seu dia, para a sua vida, e de repente a vida vem e ó, passa uma rasteira em você. Acontece um monte de imprevisto, um monte de reviravolta no seu dia, na sua vida, e a hora que você vê, as coisas tomaram um rumo que você nunca imaginou que poderiam tomar, mas que por aquela puxada de tapete da vida, por aquela reviravolta, por aquela mudança muito brusca, você foi quase que obrigada a se movimentar. Loba maravilhosa, você está na série Consciência Planetária, dentro do nosso podcast Loba Deusa. Eu sou a Bia Viana e hoje nós vamos nos aprofundar nessa consciência de Urano, que é o grande responsável por manter a nossa vida em movimento, mas que faz isso muitas vezes através de reviravoltas, de mudanças bruscas, de grandes revoluções na nossa vida. Aqui nesse podcast a gente se aprofunda em temas relacionados à astrologia também, mas principalmente para que nós, mulheres, possamos ter uma vida muito mais conectada com aquela mulher que a gente deseja tanto ser, mas que muitas vezes os nossos sabotadores internos, as nossas sombras, nos desviam desse caminho. Bom, ontem eu estava para gravar esse podcast e eu já estava na cabeça que eu ia falar sobre Urano. Ontem de manhã, a gente já começou o dia com vários imprevistos, assim, sabe? E aí ontem de manhã eu conversando com uma pessoa e falei muito sobre esse planeta, sobre algumas previsões, que inclusive Urano está para mudar de signo. E a mudança deste planeta de signo traz aqui para nós muitas mudanças, muitas reviravoltas, muitos movimentos bruscos com relação ao signo que ele está deixando e ao signo que ele está entrando. Fica aqui comigo até o final, porque lá no final do vídeo eu vou falar sobre essa previsão para Urano, tá? Que está mudando de signo agora no dia 26 de abril. Bom, antes de eu entrar nesse assunto, ontem de manhã eu estava falando muito sobre esse planeta e eu falei, bom, à tarde eu vou gravar um vídeo então falando sobre ele, porque ele se apresentou para mim e nós estamos nessa série, então tá bom. Quando foi à tarde, cadê? Que surgiram vários imprevistos, várias coisas no dia, a coisa saiu completamente fora do que eu estava planejando. E aí eu tive que, opa, peraí, pra gente não dar aquela surtada básica, quando você tem muita coisa pra fazer e a vida te leva pra outra direção, a gente confia. E eu falei, não, tudo bem, se não deu certo, é porque eu não tinha que gravar hoje, é porque não tinha que ser, ainda mais que Mercúrio tá retrógrado, né, gente? Então eu falei, tudo bem, eu aceito isso, vou viver aqui o que eu tenho pra viver dentro do que tá disponível pra mim, e na hora que eu conseguir eu gravo. E assim foi, eu pensei, vou gravar à noite. À noite foi a mesma coisa, não vou gravar à noite. Hoje de manhã deu certo, estou aqui gravando para você. Mas foi quase que um dia de aprendizado com esse planeta, sabe? Porque a gente faz a nossa parte. A gente se planeja, a gente se organiza, a gente faz o que precisa ser feito por nós, a gente se movimenta dentro do que está disponível para nós. E tudo isso acontece dentro dos nossos planetas pessoais, que é Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. São planetas que falam sobre as nossas ações, são coisas que estão disponíveis para você fazer. Então, quando a gente fala da energia desses planetas, a gente coloca o Sol e a Lua como sendo luminares, mas aqui eu vou colocar como planetas para ficar mais fácil, tá, gente? Quando a gente fala desses planetas, está disponível para a gente dentro das nossas ações. Então eu posso me alinhar com o Sol, que foi o nosso episódio anterior, através da minha personalidade. O Sol, ele é o centro da minha personalidade. Se eu falo de Mercúrio, é o funcionamento da minha mente. Marte é a minha sexualidade, as minhas decisões, o meu movimento dentro do mundo. Vênus é a forma como eu me relaciono. Eu posso tomar a iniciativa de me relacionar. Eu posso tomar a iniciativa de estudar algo que é Mercúrio. Eu posso tomar a iniciativa de cuidar mais de mim, que seria o Sol e a Lua. Eu posso tomar essas iniciativas. Agora, se as coisas vão acontecer como eu programei, aí não depende mais de mim. Por isso que Urano, ele tá dentro da lista de planetas que a gente chama de geracionais.
São planetas que estão ligados ao inconsciente coletivo. E quando a gente fala deste planeta, a gente não está falando das nossas ações, porque os imprevistos do seu dia não dependem de você. Você pode estar fazendo tudo certo, você pode estar seguindo o seu cronograma, o seu planejamento ali, ó, conectada. Mas se a vida resolver que não é aquilo que você tem que fazer naquele momento, você não vai fazer, porque a vida vai te levar para outro lugar. E este é Urano. A nível de curiosidade, todos os planetas do sistema solar, eles giram assim. Urano gira assim. Só isso já mostra pra gente um tanto de como que esse planeta atua nas nossas vidas. Porque o que ele faz? Ele traz uma mudança, um movimento brusco pra gente se movimentar. Só que muitas vezes esse movimento, ele acontece fora da caixa. Tanto que Urano ele está associado com o signo de Aquário, né? Que são pensamentos revolucionários, pessoas que pensam fora da casinha, diferentes, sabe? Uma coisa assim muito diferente do que a gente está socialmente acostumado. Então, se todos os dias a minha rotina é acordar, tomar um banho e ir trabalhar, quando o Urano estiver presente na minha vida, eu vou ter que agir completamente fora do script. Só que o que muitas vezes parece que é ruim, não é. Porque pensa só, quando a gente fala sobre prosperidade, prosperidade é movimento, prosperidade é a água que está correndo, é a vida que está fluindo, é você que está remando conforme a maré está te guiando. Então, quando o Urano bate na sua porta e muda o rumo das coisas, você surta? Não surta. Você confia que essa inteligência, que é muito maior do que a sua, sabe o que é melhor para você, muito mais do que você. Por que eu falei uma inteligência maior do que a sua? Urano, a nível consciencial, vamos dizer assim, ele está muito relacionado com a telepatia, com essa mente muito mais expandida, muito maior. Não é a sua mente enquanto indivíduo, é a mente cósmica. É a união de todas as mentes individuais que formam uma consciência maior e que essa consciência, essa mente cósmica, está o tempo todo governando a nossa vida. Mesmo que muitas vezes os imprevistos não aconteçam, Urano está ali. E o momento que essa mente cósmica decidir que você precisa mudar, você muda. Ela muda para você. Porque de repente você acordar e ir trabalhar não está mais disponível. Agora tem outra coisa que você precisa fazer. De repente, cuidar do seu filho não está mais disponível e agora tem outra coisa que você precisa fazer. E é essa inteligência de Urano que está o tempo todo guiando a gente nessa direção. E é muito legal, porque se a gente pegar o símbolo de Urano, ele tem uma bolinha assim, uma perninha assim, um risquinho aqui e uma bolinha embaixo. Depois vocês deem uma pesquisada lá. Esse símbolo de Urano, ele mostra pra gente que é a receptividade dessa mente que vem do alto. Então é como se a gente fosse governado por uma inteligência muito maior do que a nossa. Enquanto que Mercúrio é a sua mente individual, são os seus pensamentos, os seus desejos, a sua inteligência enquanto indivíduo, seus estudos aqui na sua vida. Urano é aquilo que é maior, é aquilo que é mais, que se conecta ao coletivo. Então é a união da mente de todas as pessoas. Pensa só, quantas vezes não aconteceu com você de você estar pensando em alguém e de repente essa pessoa te liga? É sobre isso, é essa conexão entre todas as pessoas, entre todas as mentes que existem aqui, e não só pessoas, mas os animais, as coisas também materiais, porque tudo isso existe uma consciência por detrás. E Urano é o que conecta a gente a tudo isso. Então, quando a vida ela toma esses movimentos, essas direções inesperadas, inexplicáveis, que são às vezes muito bruscas mesmo, revolucionárias, tiram a gente da nossa zona de conforto completamente, tá? Porque Urano, ele, quando ele traz essas reviravoltas para sua vida, o grande propósito é você se movimentar. É você sair da sua zona de conforto.
é você trazer de volta o movimento para a sua vida. Então, quando ele bate a sua porta, você flui conforme a maré. Você vai conforme o que ele está te orientando. Então, se você precisa fazer aquilo ali naquele momento, é porque é aquilo ali que está disponível para você. Você não surta, você não briga com a vida, você não fala, ai, que saco. Até porque é uma falta de respeito, né? Com você mesma também, com o fluxo da vida. Mas é você simplesmente parar e falar, tudo bem. Para algumas pessoas isso é mais difícil do que para outras. Tudo depende da sua personalidade. Se é uma pessoa mais rígida, se é uma pessoa mais flexível. Mas você para e fala, tudo bem. Não saiu nada conforme eu estava esperando. A coisa tá tomando outro rumo. O que eu preciso aprender com isso? Será que eu não tô encaixotando demais o meu pensamento e preciso expandir um pouco mais a minha mente para enxergar um pouco além? Às vezes a gente fica tão imersa na nossa rotina, no nosso dia a dia, que a gente esquece da grandeza desse mundão aqui, da grandeza desse universo, sabe? Então, Urano ele vem para lembrar a gente disso. Tanto que ele é considerado um planeta geracional. Agora vamos falar, tá bom, Bia, tudo isso. E como que eu vejo Urano, então, no meu mapa astral? Urano, na nossa vida, se a gente pegar no mapa astral, você não vai olhar de início para o signo que ele tá. Porque aquele signo que Urano tá, como ele é um planeta um pouco mais lento, todas as pessoas que têm uma idade próxima à sua têm aquele mesmo signo. Então, quando você está com as pessoas que têm uma idade similar à sua, você não vai identificar esse signo porque todo mundo tem aquela mesma característica. É uma característica daquela geração, sabe? Então, por exemplo, a gente tem, vou falar da minha geração, tá, gente? A minha geração, ela veio com Urano em Aquário, ele é regente de Aquário, né? Ele é regido por Aquário. Então é uma geração que veio com muita rebeldia, com muita revolução, que veio trazer muita mudança, outra forma de pensar. E eu vejo muito isso. Eu vejo várias pessoas da minha idade, ou uma idade um pouco acima, ou um pouco abaixo, que têm um pensamento completamente fora da caixa e que enxergam essa conexão entre todas as pessoas, porque é a revolução. A gente vem de uma geração revolucionária, a gente vem trazer uma nova forma de pensar. Já as gerações mais novas, as que estão vindo atualmente, crianças ali de 1, 2, 3 anos para trás, 4 anos para trás, vieram com Urano em Touro. Então são pessoas, quando crescerem, vão ter um pensamento muito voltado para essa economia, para a estética, tendem a ser pessoas muito preocupadas com a estética, com o corpo, com a beleza. Será que eu tô muito gorda? Será que eu tô muito magra? Minha aparência. Então, a gente já vem vendo isso, essa crescente nos procedimentos de estética, porque o Urano tá saindo do signo de Touro. E ele trouxe essa revolução para o mundo da beleza, da estética, de procedimentos estéticos. Trouxe também uma revolução para a nossa economia, tanto que a gente está vendo que o rumo da economia está mudando e está sendo cada puxada de tapete, cada reviravolta, cada movimento brusco, cada susto que a gente toma economicamente, cada susto que a gente toma com a nossa aparência, quantos procedimentos estéticos que não deram ali umas coisas assim absurdas, mas também coisas muito positivas. Este é Urano no signo de Touro, aonde ele está neste momento. E agora, no dia 26 de abril, vamos engatar aqui nas previsões, ele vai entrar no signo de Gêmeos. E essa saída de um planeta para outro signo, quando ele sai, ele dá uma chacoalhada final no signo que ele estava e já traz com ele a energia do signo novo. Então imagina só que você está num carro, esse carro ele tá andando numa velocidade, dali a pouco ele freia e acelera, ao mesmo tempo assim, ó, freia e acelera, sabe quando dá aquele, deu um tranco aqui em mim. Essa é a saída de um planeta grandão de um signo entrando no outro, tanto que agora em março, perdão gente, em fevereiro, a gente está em março, em fevereiro a gente teve a entrada de Saturno e Netuno no signo de Áries, e a gente sentiu esse movimento na nossa vida com relação a essa saída do signo de Peixes e entrada no signo de Áries. Então, de repente,
você começou a perceber que você ia ter que recomeçar a sua vida em algum nível. De repente, você começou a cuspir fogo de raiva. De repente, surgiu uma agressividade em você que nem você sabe explicar. De um dia para o outro, você saiu da espiritualizada, consciência elevada, mundo da lua, pisciana, a empática, para raivosa, agressiva. Aquela pessoa que o limite é muito baixo. E a gente está vendo isso no mundo, mas isso também está acontecendo com a gente, em algum nível. Essa foi a entrada de Saturno e Netuno no signo de Áries. Bem-vindas a um novo ciclo. E a gente está sentindo esse movimento de precisar recomeçar. Parece que a vida está me chamando para uma nova jornada. Parece que tem um monte de coisa na minha vida que eu estou tendo que zerar e começar do zero. Tem coisas que estão indo embora, está sendo uma poda muito grande. Essa é a saída de um signo e a entrada no outro. Agora, quando a gente fala de Urano, ele está saindo do signo de Touro e ele vai entrar no signo de Gêmeos. Eu vou fazer lá perto de abril um vídeo falando só sobre esse movimento. Mas basicamente ele vai trazer pra gente uma chacoalhada final nessa parte de Touro, que é a economia, a estética, a beleza, a aparência. Então pode ser que até abril você mude a sua aparência ali diversas vezes. Você viva mais alguma revolução na sua estética, na sua aparência ou na sua economia. Pode ser para bom, pode ser para ruim, tudo depende dos seus karmas e do seu mapa astral, tá? Inclusive, se você tem interesse em saber, faça, gente, a sua consulta particular, você pode estar entrando em contato comigo. Eu deixo aqui embaixo o meu site oficial e por lá você tem como me contatar, tá bom? Então, a gente tem essa movimentação e a gente tem a entrada dele no signo de Gêmeos, que para geminianas será um movimento revolucionário. Se preparem. Se você tem pontos importantes em Gêmeos, não precisa ser só planetas pessoais, mas se você tem um planeta geracional ali, ou se você tem ascendente, meio de céu, ou um Mercúrio muito forte no seu mapa astral, porque é um planeta que é regido por Gêmeos, você vai sentir mais forte ainda essa entrada de Urano em Gêmeos. Ele vai chacoalhar a sua vida, ele vai revolucionar a sua vida. Bom, então no signo de Gêmeos a gente vai ter ali movimentos extremamente revolucionários, movimentações bruscas, imprevistos, mudanças na nossa rede de ensino básico, na nossa comunicação, em tudo que comunica um lugar para o outro, estradas, meios de comunicação, tecnologia, inteligência artificial, tudo isso vai passar por essa movimentação de Urano. E claro que lá em abril eu vou fazer um vídeo me aprofundando mesmo, porque a gente pega o Urano, a última vez que ele esteve neste signo, a gente tem uma previsibilidade do que pode vir a acontecer. É claro que, no geral, a configuração do céu é outra, mas a gente vai conversar disso lá em abril. Mas a gente está tendo mais uma mudança. Então, esse é um planeta que é muito legal da gente estar em sintonia com ele, sabe? Não para que você tenha uma previsibilidade, porque o Urano ele é imprevisível. Então eu vou fazer aqui um vídeo falando sobre ele, sobre movimentos anteriores em Gêmeos. Mas, gente, é Urano. Ele pode dar uma reviravolta a qualquer momento, ele pode puxar teu tapete a qualquer momento, como ele pode colocar um tapete embaixo dos seus pés a qualquer momento. Ele é imprevisível, ele traz revoluções e ele força a gente a pensar fora da caixa, a olhar um pouquinho mais além, a esquecer por um segundo a sua individualidade e se conectar com as pessoas. O que as pessoas estão precisando? O que o mundo está precisando que eu posso contribuir neste momento? Porque o Urano ele lembra a gente que a gente não está aqui só de passagem ou só para olhar para nós, a gente está aqui para olhar para as outras pessoas também. E como que eu me conecto com essa mente telepática e mais expandida? Estes são os aprendizados deste planeta. Ai, mas Bia, e o signo? Você pode ver o signo para você ter uma visão sobre a sua geração. Mas no seu mapa astral, você vai olhar para Urano na casa aonde ele está, porque aquela casa
traz revoluções para sua vida. Então, o que acontece? Quando você tiver algum trânsito de planeta dentro daquela casa, vamos supor que o Urano esteja no seu ascendente. Conheço pessoas que têm Urano no ascendente. Quando passam determinados planetas ali no ascendente, são momentos do ano, da vida, que você vai viver revoluções, que você vai viver mudanças, que você vai... Por exemplo, se eu tenho Urano em Sagitário no meu ascendente, eu já peguei uma astral assim, eu tenho Urano em Sagitário direto no meu ascendente. Sempre que o Sol passar por Sagitário, ou que Marte, toda vez, sempre que chegar ali meados de novembro, dezembro, comecinho de dezembro, que vão ter planetas em Sagitário, a sua vida vai passar alguma revolução. Algum movimento brusco acontece, você resolve que você vai pintar o cabelo, que você vai mudar a aparência, que você vai se vestir de outro jeito, que sua vida vai passar por alguma revolução, pode ser que você fique doente, pode ser que você recupere a saúde, passa por uma mudança. Então é importante você conhecer esse signo para isso, para ver esses trânsitos. Mas o mais impactante dele na sua vida são os aspectos que ele faz com os seus planetas pessoais. Então, se por exemplo você tem um Urano que interage com o seu Sol, independente do signo que está esse Sol, a sua vida ela vai ser um mar de piruetas. Ela vai sempre estar dando pirueta, ela vai sempre estar dando reviravolta, ela vai estar sempre mudando, tá? Então é dessa forma que a gente olha para Urano. Esses planetas que são ali a partir de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, eles são um pouco mais complexos da gente analisar, mas é através desses planetas que a gente realmente tem uma visão mais profunda sobre a nossa vida, sobre os nossos ciclos, sobre a nossa personalidade, sobre o que a gente veio viver aqui. E tendo consciência sobre tudo isso, eu falo que nem eu estava conversando com essa pessoa ontem e a gente estava falando sobre essas previsões, porque não vou mentir para vocês, sabe? Muitas das previsões que a gente está tendo, e eu gosto sempre de ouvir outros astrólogos para saber se eu não tô também viajando na maionese, mas tá todo mundo falando a mesma coisa. Muitas das previsões que a gente tem, elas são bem desafiadoras, sabe? Porque a gente vai passar por mudanças tão profundas na nossa organização social, na nossa forma de pensar, na nossa economia, na forma como o mundo está organizado, sabe? Aquela base ideológica que sustenta a sociedade como a gente conhece hoje, tudo isso está mudando e vai mudar ainda mais com essa entrada de Urano em Gêmeos. E isso para nós, principalmente para as pessoas mais velhas, quanto mais velho você é, mais diferente você está da configuração de hoje. E mais difícil pode ser para você se adaptar a este novo ciclo, que é a grande palavra de Gêmeos, adaptação. É a gente ser capaz de, mesmo diante de um cenário instável, totalmente em completa mudança, que num dia tá de um jeito, no dia seguinte tá do outro, e você não consegue saber para que lado que você vai, para que lado que a sua vida vai. É a gente conseguir se adaptar. Como uma criança. Tanto que o signo de Gêmeos, ele fala sobre o período da infância que a gente está aprendendo, que é um período que o nosso cérebro ele está extremamente maleável, sabe? Mas é a gente conseguir se adaptar. É a gente conseguir desenvolver essa maleabilidade. Por isso que para os geminianos vai ser um período de muita mudança, porque o Urano vai trazer para vocês uma conexão mais profunda com a sua essência geminiana. Você veio viver esses Gêmeos, que está sempre mudando, que tem uma facilidade absurda de se adaptar. E Gêmeos é o signo das negociações, são os comerciantes. Então isso vai trazer também uma mudança brusca para o nosso comércio, né? Para nossa rede de ensino básico também. Mas que esse momento da vida, e não é só sobre Urano, é sobre os outros planetas que estão mudando também, sobre tudo que está acontecendo, que a gente olha para a astrologia, a gente se localiza, tem uma visão do que está por vir, então é muito bom porque a gente não se ilude de falar assim, ah, não, eu vou rezar para que a coisa vá para tal lado porque eu quero. Você vai lá, você olha os astros, você fala, putz, sabe, não é o que eu quero, mas é o que a vida vai trazer. Então, tudo bem. Como que eu vou me preparar para isso?
Então, pensando num cenário coletivo, mundial, que vai desafiar a gente, sabe? Que vai trazer mudanças revolucionárias para a organização da nossa sociedade, como que eu me adapto? O que eu posso movimentar na minha vida, na minha personalidade, para me adaptar melhor a este cenário? Entende? É bem sobre isso. Bom, aguardem, porque em abril teremos um vídeo profundo sobre essa mudança de Urano e o que está por vir. Teremos outro antes também, eu estou programando agora para o dia 20 de março para fazer um vídeo para vocês sobre o ano novo astrológico, que é a hora que o Sol entrar em Áries, dia 20, acho que é dia 20, 21, 22, a gente entra no ano novo astrológico, porque o Sol ele começa de novo a roda zodiacal e ele vai se encontrar com planetas grandões que estão no signo de Áries. A gente vai ter um aglomerado de planetas em Áries. Então você me siga para não perder esse vídeo, porque em março a gente vai ter um movimento muito marcante na nossa sociedade. Com esse aglomerados de planetas em Áries, o signo do guerreiro, o signo do herói, a gente tende a ter movimentações importantíssimas e talvez muito desconfortáveis na nossa vida, tá bom? Então eu espero vocês aqui, me sigam para receber sempre esses vídeos, esses conteúdos, para não perder essas previsões e para receber também os oráculos, porque amanhã e hoje à noite nós teremos o oráculo intuitivo e hoje à noite a gente tem o oráculo do amor, tá? Oráculo de Vênus. Então é isso que eu tenho para você. Um ótimo final de semana, uma ótima vida e eu espero você aqui nos próximos vídeos.